chegando! Programa Fala a Verdade dessa sexta-feira. E hoje estou aqui com um deputado federal, olha, e é policial militar. Deputado federal Tadeu. Prazer, Nilson, estar aqui de volta com vocês. É uma alegria muito grande. Satisfação imensa poder falar com o seu público e poder falar a verdade. Nós fomos quente, o senhor veio no Diz que a verdade dói, né, Nilson? Foi eleito. Diz que a verdade dói, mas aqui a gente fala a verdade. Aqui tem que falar que tem uma luz vermelha que aparece para quem está nos assistindo, que ela acende lá de vez em quando a pessoa fica meio... Titubeia. Eu falo isso para as pessoas, às vezes acreditam, mas é uma brincadeira que eu faço. É verdade. Né? É um prazer imenso tê-lo de volta, viu, deputado? Sei que o senhor tem muitos compromissos, deputado federal viaja muito, tem muitos compromissos, mas é um prazer imenso tê-lo de volta. Agora já como deputado. Em 2018, o senhor estava tentando ser deputado, foi eleito, e o senhor está no partido do... Pode falar o partido? O Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, é isso mesmo. Eu fui eleito pelo PSL, né? Isso. Bem lembrado, meu. Eu estive aqui em 2018, né? Muito antes de começar a campanha, inclusive. Estive aqui visitando a TV, fazendo uma entrevista com vocês. Obrigado pela oportunidade naquela época e principalmente agora. E fui eleito pelo PSL e no meio da confusão toda, né, que o PSL virou uma confusão, e você sabe muito bem, né? Acompanhou o que aconteceu, o presidente se desfiliou. Eu não vou falar com quem o senhor estava aqui, mas teve uns traíras aqui. Eu estava com o senhor naquela vez, depois já mudou para outro. Eram dois, parece. Os traíras aí agora estão... É uma cesta grande, viu? Tá um balaio grande de peixe ali do presidente. Sem dente. E aí na janela... morder, mas não consegue ferir ninguém. Na janela partidária eu fiz a opção de ir para o Partido Liberal. Isso. E vamos encarar daqui a alguns dias a campanha eleitoral de 2022. Isso aí. O senhor quer falar alguma coisa do seu mandato, com um projeto importante para a Polícia Militar que o senhor pode ter feito? O que o senhor pode dizer? Olha, eu fui um dos deputados que apresentou muitos projetos, muitos. Mais de 100, eu não sei exatamente o número, mas mais de 100, alguma coisa em torno de 120, 130 projetos. Alguns deles, Nilson, foram absorvidos por iniciativas do presidente. Por exemplo, 40 pontos na CNH. Logo no começo do meu mandato, eu apresentei esse projeto para que aumentasse de 20 para 40 pontos. Quem vive numa cidade grande sabe que fazer 20 pontos é muito fácil, tem radar para tudo quanto é lado. Hoje eu chamo até de caça-níquel, né? Porque ele deixa de cumprir aquela função educacional de educar o motorista, né? Para simplesmente virar uma punição, né? E muito mais um sistema de arrecadação. A última vez que eu vi isso, por exemplo, no município de São Paulo, o prefeito faturava algo em torno de 400 a 500 milhões de reais por ano, meio bi de multa. Possivelmente esse número cresceu muito, porque hoje, lá em São Paulo, o que mais a gente vê é aqueles carros da CET fiscalizando através de câmaras, né? Aquelas câmaras multidirecionais, e saem fiscalizando todo mundo que estaciona errado. Então, virou um negócio muito pesado. E com 20 pontos em São Paulo, dificilmente você sobrevive em um ano, né? É muito comum os motoristas ultrapassarem isso. Então, nada mais justo do que aumentar isso. Pagar a gente vai ter que pagar, é multa mesmo, mas tirar a carteira do sujeito... Tem muitos casos... Era muito pesado. Aqueles que não ligavam muito para a multa, eles alugavam... O veículo? Não, eles alugavam o nome da pessoa para passar para a pessoa. Também. Pagavam para a pessoa para sofrer a multa, né? É verdade. Então, realmente era algo muito... que 20 pontos realmente era coisa assim muito fácil. Às vezes a pessoa erra e vai acumulando, e aí muitas pessoas, muitos amigos meus ficaram 6 meses sem a carteira. Sem a carteira. Não porque por ousadia de tirar racha, alguma coisa assim. Mas acontece, a multa é uma coisa que pode acontecer por engano. Eu já tive tantas multas por engano. Né? E aí o presidente Bolsonaro fez uma medida provisória, essa medida provisória acabou abraçando esse meu projeto. Esse é um exemplo. Então, que deu início e o presidente abraçou a causa ali. Exato. Por exemplo, tem um projeto que era do próprio deputado Jair Messias Bolsonaro, que era fazer com que os policiais militares participassem das investigações, né, participasse das fiscalizações na área do meio ambiente, porque isso até hoje não está legalizado. O projeto já foi aprovado em 2 comissões, possivelmente vai ser aprovado na 3ª comissão em breve, agora esse ano. Tem projetos
principalmente para a mudança do Código Penal, né? Algum endurecimento de lei que precisa ser feito. Tem coisas muito benevolentes, né? Que a gente precisa endurecer as penas. E temos projetos na área de saúde. Por exemplo, um projeto que eu fiz que atende o paciente crônico renal, que já passou em 2 comissões por unanimidade. Falta só uma terceira comissão, aí eu vou correr atrás do regime de urgência para que a gente possa colocar isso logo em plenário. Ela é um negócio muito simples, Milton. Uma vez eu atendi um amigo lá de São Lourenço da Serra, o nome dele é Marcos. E ele é um paciente crônico renal. Detalhe do Marcos, ele era representante de vendas, então ele dependia de viajar para tudo quanto é lado para poder vender o produto. Isso. Muito bom. E o que aconteceu com o Marcos? No momento em que o rim dele faliu e ele passou a ter que fazer a hemodiálise, o que aconteceu? Ele não conseguiu mais desempenhar a sua função, porque dia sim, dia não, ele tinha que estar na hemodiálise. Aí isso prejudica a vida dele. Um outro fato específico dele, os pais moram no Rio de Janeiro, e isso impossibilitou ele de viajar para o Rio de Janeiro. Então, o que me veio na cabeça? Por que o paciente crônico renal ele não pode fazer a hemodiálise em qualquer lugar? Ele tem a carteirinha do SUS e em todo lugar o SUS tem clínicas credenciadas. É claro que a gente não quer tornar isso uma bagunça, porque hoje o SUS tem a organização dele. Ó. Essas pessoas vão fazer aqui, essas vão fazer ali, e o troço é organizado. Você não fica sem a hemodiálise. É claro que tem alguns pacientes no interior, Nilson, que com uma tristeza muito grande, eu sei que essas pessoas às vezes têm que viajar de 100 a 150 quilômetros, dia sim, dia não, para fazer hemodiálise, porque no município não tem. Então, eu dou um exemplo lá na região lá de Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Piquirubi, Caiuá, Mirante do Paranapanema, né? São municípios que têm apenas um local para fazer a hemodiálise. Então, os pacientes têm que ir. E aí a prefeitura que fornece o transporte, o veículo, que roda demais. Né? Quando eu vejo um prefeito pedir carro para poder transportar paciente, são essas pessoas. Às vezes é o paciente que precisa fazer um tratamento do oncológico, né, para tratar do câncer, ou às vezes é um paciente que precisa fazer uma hemodiálise. Então, esses carros rodam e rodam demais mesmo. E aí a gente faz o possível para ajudar esse prefeito, porque sabe que ele está transportando pessoas que precisam mesmo. Então, mas aqui em São Paulo, você vê, nós temos vários lugares para fazer hemodiálise, mas o nosso amigo lá, o Marcos, o meu amigo, que ele só pode fazer num determinado lugar. Por que ele não pode ir? Possivelmente Osasco, Cotia, eu acredito até que seja Cotia ou deva ser Itapecerica da Serra, eu não sei, mas provavelmente uma dessas 2 cidades. E aí, por que ele não pode fazer lá em Volta Redonda para visitar os pais dele? Né? Ele sai daqui sossegado, agenda, avisa lá a clínica lá em Volta Redonda, onde os pais dele moram. Falei, eu estou indo aí fazer, guarda um lugar para mim. Que dia que você tem uma vaga? É tal dia. Então, eu me programo, você se programa aí, e eu vou lá fazer com a carteirinha do SUS, que é o sistema que banca tudo isso mesmo. E esse projeto foi muito bem recebido pelas 2 comissões que eu já falei, que passou por unanimidade, e muito provavelmente ele vai à frente. A pessoa que viaja, ele pode exercer a profissão, ele sabe onde ele vai, já agenda antes lá na região, né? Às vezes ele fica uma semana visitando uma região, ele pode trabalhar, porque a hemodiálise, acredito eu, que deve levar umas 2, 3 horas. Né? Ele tem o resto do dia para trabalhar e tem o dia seguinte para trabalhar, depois ele volta, faz a hemodiálise, então ele não para. Ele acaba tendo uma vida normal para poder fazer as coisas que ele gosta, que ele faz rotineiramente. Mas, na condição atual, isso prejudicou muito. E eu fico imaginando quantas pessoas... né? Eu acredito que não vai ser um universo muito grande, viu, Nilson? Vai ser fácil o SUS dar conta desse controle todo. Porque, pelo que eu estou vendo, não aumenta em nada, né? Porque gastar no SUS no lugar, o mesmo dia que quer gastar aqui, gasta colar. Exato. Uma coisa, não muda nada para o SUS, né? Não muda nada. O gasto é o mesmo. Nada. Não é um centavo a mais, nem um centavo a menos. É um ótimo projeto. Vamos torcer para que passe realmente. E quando passar, o senhor volta aqui que nós vamos falar sobre esse assunto de novo. Tá ótimo. Vamos lá. Se for projeto do senhor, bom, que o senhor vem aqui para a nossa TV Osasco aqui, que nós vamos conversar a respeito. Tá bom? Perfeito. Eu quero conversar do que aconteceu recentemente com um deputado, um colega seu, né? Que foi
foi punido de uma forma muito estranha, né, no Supremo Tribunal Federal, e que o presidente Bolsonaro, ele teve como presidente, ele pode dar a graça, né, que fala, né? Sim. Impedir que a pessoa vá presa e volta novamente à sua vida normal. E isso aí está dando umas conversas e tal. Eu queria que o senhor analisasse essa situação, que o senhor poderia falar sobre isso. Daniel Silveira, deputado federal, Daniel Silveira, parlamentar eleito pelo estado do Rio de Janeiro, que a partir do momento em que foi diplomado, ganha a famosa e importante imunidade parlamentar. Essa imunidade parlamentar não é para proteger ele de qualquer coisa, mas é principalmente para dar a ele garantia de que ele pode falar aquilo que o povo quer que ele fale, afinal de contas ele foi votado, sem sofrer nenhuma represália. Está lá escrito na Constituição, o artigo 53, que todo parlamentar é imune por suas ações, por suas palavras, por suas opiniões e pelos seus votos, por quaisquer, inclusive. Essa mudança foi feita na Constituição para ampliar mesmo o direito. A emenda constitucional número 35 foi aprovada, foi inserida na Constituição, liberdade de expressão. Estamos falando desse tema. Né? E que é mais que uma pessoa que foi eleita pelo povo para poder dizer aquilo que precisa ser dito. Afinal de contas, ele é o representante do povo. Eu entendo que a Câmara dos Deputados é a caixa de ressonância do povo e o Senado é a caixa de ressonância dos estados. São 3 senadores por estado, estão lá representando as suas respectivas unidades da federação, e o parlamento com 513, né, a Câmara dos Deputados, 513 deputados estão lá representando não só aqueles que votaram, mas também aqueles que não votaram e aqueles que não votam. Representa a população toda, 215 milhões de brasileiros representados por 513 deputados. É muita responsabilidade. Você faz a campanha dizendo que você vai praticar determinado ato, vai lutar por determinada pauta, vai combater ideias, em princípio ideias, que você discutiu com a população durante a sua campanha e chega lá, você não pode falar? Tem algo muito estranho nisso, porque tem muita gente falando. Eu vi vídeos do próprio Lula xingando o STF, Roberto Requião, ex-senador pelo estado do Paraná, xingando o STF. Eu vi militantes do PCB, não PCdoB, PCB, xingando o STF. Nenhum deles sofreu nenhuma represália, porque o Daniel Silveira tinha que sofrer. Tentativa de invasão. Sim, pela esquerda uma vez, teve, muito tempo atrás. Nós tivemos problemas. E aí, Nilson, essa história ficou tão torta juridicamente falando, tão inconcebível juridicamente falando, que hoje eu faço uma leitura que foi uma perseguição cristalina que fizeram ao deputado Daniel Silveira para que ele fosse um exemplo para tantos outros que querem afrontar o judiciário. Ditadura do judiciário, ditadura da toga. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eles precisam ter freios também, precisam ter limites. Todo mundo sabe que o Lula é culpado e hoje o Lula está livre. Todo mundo sabe que o Lula não tem sequer moral para poder disputar uma eleição presidencial e hoje está elegível. Então, onde é que nós vamos parar com isso? Eles estão querendo implantar uma ditadura de verdade e nós não aceitamos, eu não aceito. Eu sempre defendi o Daniel Silveira, nunca defendi as palavras dele, porque pode ser falado de outra forma, uma forma menos chula e até menos ofensiva. Mas, para isso, tem remédio no Código Penal. Não foi o próprio Câmara que autorizou ele ser preso? Autorizou ser preso. A ordem veio. Me surpreendeu aqui. 364, 365 votos. Autorizou a ser preso. Só que ali nós tínhamos um contexto inicial. Uma semana preso, passou para punir e soltar. Ali temos um contexto. Só que dali essa situação evoluiu, porque o inquérito não
Não foi... Houve inquérito. Não, até houve o inquérito. Não, mas o juiz não pode, ele mesmo, ele tem que mandar para o Ministério Não, Público. no inquérito devolve. o juiz não está ainda. No inquérito o juiz não está. No Mas inquérito ele é só o juiz. delegado de polícia. O ministro Supremo é um juiz. Sim. Né? Não, mas quando eu falo juiz, eu estou querendo dizer o ministro. Não, na fase de inquérito, o juiz não está, o ministro não estava, na fase do inquérito. Ele só mandou abrir o inquérito, faz o inquérito. Quem faz é o delegado. No momento em que o delegado termina o inquérito, aí ele vira processo. Aí nós começamos a ter os erros. Aí o Ministério Público Isso. Aí nós temos essa interposição que eu acho que você quer falar, essa superposição de funções. Porque o nosso direito ele não permite a pessoa ser vítima, ser o acusador, ser o investigador e ser o julgador. E votar. E o julgador. Julgador. Exatamente, o julgador. São essas funções que o nosso direito separa. Todos eles estavam impedidos. E nesse momento, o ministro Alexandre Moraes, ele foi vítima, porque foi ofendido. Ok. De vítima, ele passou a ser o acusador, que quando começou o processo, que é diferente do inquérito, é uma outra fase, ele passou a ser o acusador, ele passou a ser o investigador, porque ele diligenciou várias vezes no processo. E depois passou a ser o julgador, ou seja, isso fere de pronto o princípio da imparcialidade. Se eu bati em você, você vai falar bem de mim? Claro que não. Você é a vítima, então você tem todo o ânimo para querer me punir. Isso não existe no direito. O juiz tem que ser imparcial. E isso não aconteceu, né? Então, esse é um dos erros, viu, Nelson? Isso é um dos erros. Então, é um processo todo torto. E aí, a Câmara dos Deputados acabou ajudando, corroborou com esses erros, porque deveria ter se pronunciado em relação à ação penal que foi aberta. Quando eu digo ação penal, é quando o inquérito deixou de ser inquérito e passou a ser um processo. Aí inicia a ação penal. Nesse momento, por se tratar de um parlamentar, a Câmara tinha 45 dias para se pronunciar, sim ou não. A Câmara também descumpriu a Constituição. Isso está previsto no mesmo artigo 53, inciso 4º, parágrafo 4º, não inciso, parágrafo 4º. Estava lá escrito, Constituição foi descumprir a Constituição também nesse item. E aí nós temos vários problemas, o advogado que for cerceado, né, a prisão que nunca deveria ter acontecido, medida cautelar que nunca deveria ter acontecido, o enquadramento, a tipificação da conduta do Daniel Silveira, que foi até supostamente baseada na Lei de Segurança Nacional, que foi extinta no final do ano. Então o crime deixa de existir a partir do momento em que a lei deixa de existir junto, é o abolício crimes. E, na sequência, a Lei de Segurança Nacional foi substituída por uma outra lei que jamais poderia enquadrar o Daniel Silveira, porque existe um princípio de direito que a lei só retroage para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Então, esse processo, ele está cheio de irregularidades. Muito bem. Né? Aí que fez o presidente com a caneta na mão, a caneta BIC, não Montblanc. Né? Montblanc tem os ministros do Supremo. O presidente da República tem uma caneta BIC. O que fez ele? Falei, tá bom, vão condenar ele sem problema nenhum. Deixa que eu resolvo aqui. E ele simplesmente concedeu de imediato, antes mesmo do transitado em julgado, ele já antecipou, porque alguns acham que precisa estar completa a ação penal, né? E esse processo não transitou em julgado ainda cabe, primeiro precisa publicar a decisão desse julgamento, né? Precisa publicar o acórdão, que a gente chama de acórdão, depois é aberto um prazo para recurso para o advogado de defesa, então isso nada aconteceu, para depois transitar em julgado. Muito bem, o presidente já... Mas o julgado não é assim, começa na vara aqui do município, depois vai para São Paulo, até chegar... No último grau de recurso. Quando você... É só um, mesmo, não tem cabimento. Eles com ele mesmo, lá não tem. Você então, já está na quarta instância e no máximo você tem direito a um recurso, um embargo de declaração, por exemplo. Deles, né? Não existe, não tem órgão superior. Então, eles mesmos vão julgar. Então, um colegiado que deu de 10-1 no Daniel Silveira, vai mudar o voto? Vai. Vamos ver, se mudar, vamos imaginar aqui o seguinte, vai mudar 10-2 que o ministro André Mendonça, por exemplo, mude de opinião. Sem problema nenhum, vira 10-2, ele continua sendo condenado.
né? Aí vira, desculpa, 9-2, não 10-2. De 10-1 passa a ser 9-2. Não vai resolver absolutamente nada para o Daniel. Muito bem. O indulto, né, que é o indulto individual que a gente chama, né? A graça é um indulto individual que foi dado pelo presidente, ele está lá escrito. Então tá bom, está perdoado. Ele não extinguiu o crime, ele extinguiu a pena. O crime, né, o entendimento, já era, né? o entendimento está lá, diz que foi crime, tá bom, está perdoado. O presidente tem o poder de dar o perdão. E no momento em que ele dá o perdão, aí sim ele acaba com a pena, seja a pena principal, seja a pena acessória. Ele acaba. Ontem, vários juristas do Brasil se reuniram, conversaram. Eu vou destacar aqui a deputada estadual Janaína Pascoal, que é professora de Direito na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito. O outro jurista, o Ives Gandra Martins, e alguns outros, né, se reuniram, uns 7 ou 8 aproximadamente, e decidiram, né, fizeram um estudo lá, todos eles foram unânimes para dizer, o presidente agiu 100% dentro da Constituição. É legítimo o perdão que foi dado ao deputado Daniel Silveira. Ponto. Assunto encerrado. Assunto encerrado. E vamos ver o que é que o Supremo vai querer fazer agora. Eu vou tocar num assunto que hoje eu estive aqui na TV, depois eu voltei para casa e eu costumo assistir sempre o jornalismo da Record. Eu gosto de assistir o programa da tarde lá e o apresentador estava falando do caso do criminoso de 23 anos que disparou 4 vezes no garoto e que hoje ele se entregou. Se entregou com advogado, tudo. E ele estava falando, gente, vocês têm que falar com o seu vereador, falar com o seu deputado estadual, vocês têm que falar com o deputado federal, se o senador, mande para o senador, mande para todos que tem que mudar esse Código Penal arcaico de 1940, não é isso? Esse Código Penal? Que só quando muda para facilitar. Então eu queria ouvir de você, do senhor, eu ia falar você, mas senhor, o senhor é deputado, eu sou você, tá bom? Fica à vontade, Nilson, que isso. Então ele deu um recado, mandou um recado, que o senhor pode até repercutir lá na Câmara, que eles, não é só ele, muitos jornalistas que trabalham em televisão estão falando que o povo tem que começar a pressionar o Congresso para que passem muitas leis que estão engavetadas lá. Uma pessoa como esse menino, esse jovem de 23 anos que matou, ele falou, daqui 4 anos já está com saidinha. Vai pegar 12, 13 anos aí, já está com saidinha. Quer dizer, e o menino morreu, o garoto morreu, a família está enlutada. E hoje eu vi ele falando com agora o delegado-geral Nico, né? Teve uma parte lá que o Nico filmou e mostrou. Ele está tentando até enganar o Nico lá, sobre o assunto, que foi sem querer, então... Mas essa aí é mais um caso, de vários casos aí que as pessoas cometem crime e ficam impunes praticamente, porque o Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, máximo 30 anos, e ninguém chega nos 30. Eu só conheço um que chegou nos 30, o bandido da luz vermelha. Quando saiu, ele não cometeu crime, mataram ele. Não é isso mesmo? Exato, foi isso mesmo. 30 anos cumpriu, agora mudou, eu não sei quantos terços da pena, já sai... Quer dizer, o bom comportamento, mas o que ele cometeu lá fora, na cadeia, não dá para fazer o mau comportamento. Então, eu não entendo muito isso. Se o senhor puder falar a respeito. Bom, eu vou explicar. Nilson, a lei penal, eu até entendo que algumas coisas precisam ser mudadas, até porque a sociedade evolui e você tem que evoluir junto com ela. O problema todo está na Lei de Execuções Penais, a LEP. Essa sim é que é difícil mudar. E algumas normas processuais, porque o direito, a definição do que é crime e o que não é crime, ela tá muito bem feita. O nosso Código Penal ele é até bem feito. É claro que a gente está criando alguns crimes, aí, como, por exemplo, o crime de domínio de cidade. É uma coisa nova. O que vem a ser isso? É aquela organização criminosa que vem ali com fuzis, com muita munição, com explosivos. Então, a gente lembra aí dos casos que aconteciam em Araçatuba, Botucatu, Varginha, Criciúma e a última cidade, agora foi a semana passada, retrasada, que aconteceu mais uma invasão de uma cidade. Então, isso que não tiveram sucesso. Que não tiveram sucesso. Paraná, isso que os tanques... Guarapuava, lembrei. Guarapuava, exatamente. E está virando o crime da moda. Eu lembro que o sequestro... Chega a ser terrorismo isso?
Pode ser, Sim, cara, é o que a gente está querendo, terrorismo. é o que a gente está querendo capitular. O projeto está avançando, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já passou numa comissão especial e agora a gente quer ver se coloca ele em plenário para votar, né, para fazer esse endurecimento. Isso é uma novidade, porque o crime migrou. Nos anos 90, Nilson, você vai lembrar, lembra quando nós tínhamos muito sequestro? Era sequestro, sequestro. Eu lembro que em 1989, se eu não me engano, o Abílio Diniz, ficou muito famoso esse caso dele, né? Na época dono do grupo Pão de Açúcar, ou se não era dono, devia ser o presidente do conselho, o presidente do grupo, alguma coisa assim. Mas ficou emblemático aquele... Publicitário famoso também. Aí tivemos o da W Brasil lá, que é o Silvio Santos, o próprio Silvio Santos. Foi o próprio, tivemos o do Silvio Santos, eu lembro da empresa, que era a W Brasil, Washington Oliveto. Washington Oliveto, e nós tivemos aí. Então, naquela época, o que foi feito? Foi criado, então, o crime hediondo. Eu lembro que foi, inclusive, no governo Collor, que veio a lei dos crimes hediondos. E o crime hediondo, ele previa lá, você é considerado, o crime foi hediondo, você não tem direito, você vai cumprir em regime fechado, não tem direito a nada. Né? E se você ver aqui, eu tenho uma anotação no meu celular aqui, que eu sempre guardo, porque cada vez que entro nesse tema eu falo. Nós tivemos aí uma evolução muito grande. Né? Primeiro, a progressão do regime, que é o que eu critico muito, a lei de execuções penais. O que é a progressão do regime? Você começa no regime fechado, depois você passa para o semiaberto e depois para o aberto. 1/6 da pena em regime fechado e, a partir daí, regime aberto e semiaberto e depois aberto. Né? No semiaberto, você sai de dia e volta à noite para dormir na cadeia. E no aberto, você está completamente livre, você só precisa passar uma vez por mês ali, ou o que o juiz determinar, no fórum para dizer, eu estou aqui. Né? Se for viajar, exatamente, vai ter que avisar. Então, tiveram a progressão de pena, né? A progressão do regime. Depois, a visita íntima. Depois, a remissão de pena, que eu acho um absurdo a remissão de pena. Cada 3 dias que você trabalha ou estuda, você abate 1 da pena. Já já a gente fala sobre isso. Depois, as saidinhas temporárias. Nós temos 7 feriados. Né? Só que aí eu faço uma outra crítica. O preso que não é pai sai no dia das crianças. O preso que não tem mãe sai no dia das mães. O preso que não tem pai sai no dia do pai. E o preso que não tem família vai passar o Natal com a família. Foi que família? Fora o Réveillon. E a gente sabe que, historicamente, né, uma boa porcentagem desses presos que saem nas saidinhas não retornam. Eles já ficam por lá mesmo e já começam novamente a batalhar no crime. Aí nós temos quando o auxílio reclusão. Ninguém lembra da vítima que ficou, né? O pai de família que foi morto, que deixou a família abandonada. Mas lembra do preso que está preso lá, e nós temos vídeos aí de presos sacando o auxílio reclusão. Um dos vídeos que eu peguei aí, o preso ia sacar R$12.000 de auxílio reclusão. É claro que o dinheiro ficou represado por vários meses, né? Isso juntou, deu um montante, né, de R$12.000 e a polícia pegou ele lá com o cartão para fazer esse saque. Depois o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, criou audiência de custódia. Provavelmente esse menino, porque deu muita imprensa, esse menino de 22, 23 anos, ele deve ser preso preventivamente. Mas se ele fosse preso em flagrante, fatalmente ele teria sido libertado na audiência de custódia, que eu estou querendo acabar com isso. Acabar, não tem cabimento isso, o cara foi preso em flagrante. E aí nós temos algumas benesses dentro do próprio ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O sujeito com 16 anos mata, é reincidente, a pena dele máxima é 3 anos. Né? Então a gente precisa corrigir isso. Isso aqui não é o Código Penal, isso são a Lei de Execuções Penais, o Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de Processo Penal. E o caso mais triste ainda que eu ainda abrigo dentro da Câmara é a tal da prisão em segunda instância. E aí a gente fala do caso emblemático, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, né, que foi condenado por cerca de 20 juízes. Todo mundo... Não vou defender o Moro aqui, não. Tá? Ele teve seus erros no curso da carreira dele. Mas querer dizer que o Moro foi imparcial... Ele errou no inocente. Né? Querer dizer que o Moro foi imparcial... A sentença do Moro foi julgada por um colegiado no TRF4, em Porto Alegre. A sentença dele foi julgada num colegiado no TRF4, que é o Tribunal
Regional Federal 4 e depois julgada no Superior Tribunal de Justiça. Eu só vou dar um tempinho com o senhor, que a gente tem que sair da rede da Combrasil e logo voltamos em seguida. Tá bom? Ok. Um rápido intervalo. Estamos de volta aqui. Estamos com o deputado federal, Coronel Tadeu. Estamos falando do assunto. O senhor pode relembrar e continuar. Eu falei de todas as benesses que foram criadas, né, para os presos, né, o governo PT. Para o preso tudo, para o povo nada, o tempo inteiro. E falava aqui, por último, a respeito da prisão em segunda instância. E Nilson, eu fiz minha campanha defendendo essa pauta da impunidade. Precisam acabar com a impunidade do Brasil. E eu fui com tanto gás, com tanta energia, com tanta vontade para resolver, e hoje é a minha maior frustração. Por quê? Porque veio a questão da prisão em segunda instância, que é o que eu estava falando. Eu combati muito esse tema. A gente precisa impor a prisão em segunda instância. Está engavetado, né, em algum lugar. Lá. Tá numa comissão que eu sou vice-presidente. Essa semana eu cobrei o deputado Aliel Machado, que é do PDT do Paraná, e cobrei. Falei, Aliel, quando é que nós vamos botar aquela comissão para funcionar? Sabe qual é o maior problema dessa comissão, Nilson? Eu vou te contar. Ninguém aponta arma para a própria cabeça. Né? Político não é suicida, não. O que vai acontecer se isso for aprovado? Um grande contingente de deputados vão direto para a cadeia se a gente aprovar isso. Então vai ser muito difícil com esse Congresso, com essa Câmara dos Deputados, a gente aprovar isso. Você não vai conseguir, porque ali dentro muita gente vai votar contra, e não é um assunto simples, é uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, 199, o número dela, e que ela impõe, uma vez condenado em segunda instância, o cara pode recorrer, fazer o que ele quiser, mas dentro da cadeia. Você vai cumprir sua pena lá. Porque em primeira instância e em segunda instância, Nilson, o juiz ele olha o mérito. Roubou ou não roubou o copo? Estou aqui brincando com o copo. Roubou. Então você vai para a cadeia. Agora, dali para frente, Nilson, os advogados começam a buscar minúcias para dizer aqui ele fez errado, aqui ele fez errado. Não, nada do fato. O fato está muito comprovado. Às vezes, um errinho jurídico aqui, outro ali, eles vão se pegando em detalhes para poder recorrer. E a grande falha vem lá de cima do Supremo Tribunal Federal, que agora, por último, em 2019, julgou que não vale a prisão em segunda instância. Aí é uma coisa que eu preciso contar para quem está nos assistindo. O Supremo Tribunal já mudou opinião 4 vezes. Na primeira, solta. Na segunda, prende. Na terceira, solta. E na última, que era o Lula, soltou. Né? Na verdade, era assim, havia dúvida, começou com prende. Prende na primeira. O colegiado do Supremo resolveu, vamos prender todo mundo em segunda instância. Na segunda, veio de novo essa questão. Não, nós vamos soltar. Aí na terceira, né, prende. E na última, que foi provocado pelos advogados do Lula, solta. E aí eu entro nessa história para dizer, olha, o Supremo está fazendo um ativismo judicial mesmo, declarado. Então, você veja só, como é que a gente muda isso, Nilson? Não é eu sozinho lá. Eu preciso de mais gente com a mesma cabeça que eu. Com o mesmo pensamento, com a mesma vontade. Porque do jeito que o povo está elegendo, nós não vamos mudar o Brasil. A da Câmara não adianta. Não, pode esquecer. O povo tem que renovar. Pode escrever. Eu vou falar para o meu público. Olha, eu lutei pela prisão em segunda instância o tempo inteiro. Estou lá como vice-presidente cutucando. Mas, com aqueles deputados que estão lá hoje, jamais vocês vão conseguir mudar isso. Jamais nós vamos conseguir mudar. Inclusive os próprios Supremos, né? Que eles não encaminham lá para o Senado para avaliar se precisa afastar o ministro ou não, porque todos são iguais, né? E eu vou te dar um outro número, Nilson. Dentro da Câmara dos Deputados, eu já falei aqui, né? Nós temos 513 deputados. Aproximadamente 250 têm processos na Justiça. Mas não é um processo assim de uma ação de indenização, bati o carro no trânsito e eu entendi que eu estava certo, o sujeito falou que ele estava certo e ele resolveu me acionar na Justiça. Não é coisas banais, coisas simples, não. É processo de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, evasão de divisa, improbidade administrativa. Tem coisa muito grave lá, muito deputado envolvido. E no Senado é pior ainda.
Dos 81 senadores, 50 têm processo. Lembrando que, Nilson, quem julga ou quem toma alguma providência contra o Supremo Tribunal Federal são senadores. O que é que eles vão fazer agora literalmente falando com o rabo preso? Não tem como. Mas aí, nesse caso, são 8 anos de mandato. Vai trocar... Infelizmente. Vai trocar um terço agora, né? Depois, agora troca um terço. Quer dizer, só um senador que vai sair para dar lugar para outro, se ele perder. Mas, deputado, tantas coisas incríveis que acontecem nesse país que a população nós estamos desanimados com a atual situação, entendeu? Porque o caso da criminalidade mesmo, nós que estamos presos, ficamos em casa porque não podemos nem sair mais à noite. Andar com o celular na rua é sinal que você vai ser roubado, pode até ser punido por isso, porque você demorou para tirar do bolso. Então é uma coisa assim que tem que ser resolvido rápido isso aí. As tais mochilas de entrega lá, até fiz uma brincadeira num grupo do WhatsApp, colegas jornalistas, que podia botar um chip na maleta do cidadão que está lá atrás e que fosse automaticamente avisado para a viatura que aquela bolsa está sem chip. Já era um alarme para parar o cidadão e falar, olha, provavelmente está com arma. Quer dizer, custa para a empresa cadastrar as pessoas que vão fazer entrega, você entendeu? Já está tudo cadastrado na mão da própria polícia, se é ou não é. Quer dizer, parece que é um corpo mole que existe que não querem resolver, as pessoas continuam morrendo, que é o caso do menino que tomou 4 tiros aí, né? Que abalou o país, está abalando até fora do país isso aí. Da forma como foi feito, porque as câmeras hoje, a câmera mostra. Se não houvesse câmera ainda mostrando, era pior ainda. Hoje a câmera mostra. Mesmo assim, as penas são muito baixas e há muita inconsequência nesse sentido. De saidinha, sabe? Tem um caso aí de alguém que era não vou nem falar nada. Não vou falar nada porque isso é complicado. Não vou mexer com esse pessoal, não. Mas é uma coisa assim que não dá para entender. A impressão que passa para nós é que ninguém tem responsabilidade de nada. Você vota no deputado, vota no senador, e aí? Então nós temos que cobrar. Nós temos que começar a cobrar aqueles que são contrários. Agora, com esse pessoal que está lá realmente, eu acho que não vai ser fácil. E nós temos agora o poder de retirar eles. É só o cidadão votar naquele que você acha que merece. Vote no novo, que está perto de você, que não está longe, que sempre está indo, que você sabe que vai encontrar uma hora. Né? O coronel está aqui voltando, ele veio aqui na TV, ele mora aqui pertinho de nós, está sempre aí. Eu sempre vejo ele na mídia aí, nas TVs famosas aí, nos canais, dando a opinião dele. Mas ele é um coronel, foi comandante na Polícia Militar e tem estudo. Ele aprendeu o que é civilidade, cívico. Cantar o hino nacional, o hino da bandeira, bater continência, e nós não vemos nada disso. Hoje, determinados partidos não usam nem a bandeira nacional, usa a bandeira vermelha, quer dizer, nós estamos numa situação terrível. Eu nem gosto de falar muito, porque eu passo até do ponto aqui na TV. A tecnologia está aí à disposição. A gente tem evoluído bastante, mas eu acho que o meu sentimento é igual ao seu, Nilson, mas de uma forma muito lenta. Tem havido muita revolução tecnológica para ajudar a segurança pública. As câmaras hoje, você vê, né? A gente consegue identificar, às vezes, um criminoso, consegue identificar a forma com que essas quadrilhas vêm agindo. Nós temos aí esse trabalho de escutas telefônicas que a polícia faz hoje, esse serviço de inteligência. Hoje, todo o serviço de inteligência hoje está baseado na tecnologia. E isso tem ajudado bastante. A gente tem evitado muitas coisas, grandes assaltos, por exemplo, com interceptações que a polícia vem fazendo. E isso é uma muito polícia produtivo. Que, aliás, não é reconhecida e que ganha muito pouco nesse estado de São Paulo. No caso do estado de São Paulo existe um problema muito vergonha, sério. O maior estado da federação, os policiais serem os que o menor salário, está entre os mais baixos. E estados pequenos aí, muito mais que eu ganhei em São Paulo. Então, a gente tem que colocar isso também, colocar a transparência do que vem acontecendo há muitos anos no estado de São Paulo. Quiçá, tomara que mude o poder aí, que mude.
Não vou falar o nome aqui para não fazer campanha. Tomara que mude. Isso é um problema muito sério. No estado de São Paulo, infelizmente, nós vivemos aí uma ditadura do PSDB e, lamentavelmente, o PSDB destruiu não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a Polícia Penal. Todas elas sofrem muito com as ações do PSDB nos últimos anos. Não nos últimos 3 anos, eu digo nos últimos 10, 15 anos, né? O PSDB desmontou mesmo. E a polícia hoje, infelizmente, ela é muito deficiente. É um pessoal muito preparado, pronto para trabalhar, com energia para trabalhar, mas acabam não tendo os meios necessários para isso. Pagando para trabalhar, né? Tendo que vender sua hora de folga para poder ganhar dinheiro, né? Aí vem o cansaço, vem o estresse, vem muitos problemas, né? Porque o salário é absolutamente indigno, né? É aviltante, é ultrajante o salário que se paga para um policial aqui em São Paulo. E você não vê isso em nenhum outro estado, né? Estados bem menores que o estado de São Paulo, que arrecadam bem menos, às vezes 20% do que arrecada o governo do estado de São Paulo, pagando o dobro para o seu policial. Então tem alguma coisa errada mesmo. É justamente lá de Distrito Federal, né? O maior, eu acredito que o maior não seja o Distrito Federal nesse momento, mas o salário do Distrito Federal é um salário justo, um salário bom mesmo. Exatamente. Eu acredito que deva estar no... Estou dizendo que é o justo. O salário mais alto hoje eu acredito que seja da Polícia do Mato Grosso. Mato Grosso. Não nem do Sul, Mato Grosso mesmo, né? Cuja capital é Cuiabá. Então, acredito que ali seja o maior salário. E aqui nós lamentavelmente, à espera de uma promessa que não foi cumprida pelo ex-governador Dória, que está aí agora tentando se viabilizar como presidente, né, para tentar enganar mais gente, né? Porque eu acho que para ele deu a conta, viu? Falando um pouco de política aqui, apimentando o papo, né? Eu acho que para ele já deu a conta. A cova dele já está aberta, né? Provavelmente com 7 metros de profundidade. Eu digo cova não porque nós vamos matar ele, é a cova política dele, né? Provavelmente com 7 metros, e dia 3 de outubro a gente enterra ele de vez, joga 7 metros de terra em cima dele, acabou, e ele nunca mais, esse homem não serve para trabalhar na política. Vai ser candidato, mas realmente foi um péssimo Eu governo. até aposto hoje que, né, como as coisas vão mudando, né? Como dizia Ulisses Guimarães, política é uma nuvem no céu, cada hora está diferente. A terceira via está batendo cabeça aí de tudo quanto é lado, não sabe quem vai ser candidato a presidente. Até fazer uma piada aqui, já devia pegar logo o Janone, André Janone, lá de Minas Gerais, do Avante, do Partido Avante. Ele começou do zero e já está com 1,5%, 1,8%. Ele está crescendo nas pesquisas. Investe logo no Janone, vamos todo mundo para cima dele. Quem sabe ele chega a 3%, 4%, 5%, né? Com essa união que querem fazer contra o presidente Bolsonaro. Investe num sujeito que, pelo menos, até onde eu sei, não tem um passado sujo. Os outros estão todo aí embolado, né? Eu acredito que no 1º de maio você vai estar na Paulista, né? Com toda certeza. Domingo, né? Aliás, hoje é sexta-feira, né? Desculpa, hoje não. O senhor vai estar lá. Vou, com toda certeza. Quer dizer, deve ser outro recorde. Depois eles falam que eram poucas pessoas, colocam fotos. Sempre querendo denigrir a ação do brasileiro, o patriotismo do brasileiro. Eu não gosto de coisa errada. Quando eu vejo erro, eu falo mesmo. Ser de esquerda, não interessa o que eu sou. É o lado certo. Eu não vou proteger algo que está errando, entendeu? Então, eu falo. Então, provavelmente eu vou estar lá também, não sei, vou ver como é que vou estar aí, mas o senhor deve ter andado nas motocicletas aí do presidente, porque o senhor chegou de moto aqui na TV. Só perdi a de Ribeirão Preto, lamentavelmente. Só perdi a de Ribeirão agora da AgriShow News, porque o trânsito estava infernal. Eu não consegui chegar no aeroporto, por incrível que pareça. Eu não consegui. Aí eu fui com o meu capacete, coloquei no carro, porque até Ribeirão eu fui de carro. E aí, com certeza, eu pegaria uma garupa ali, qualquer garupa, e participaria da motociata, como aconteceu em São Paulo 2 vezes, né, e em Presidente Prudente. E essa última da AgriShow que eu perdi. Foram 4 motociatas aqui em São Paulo. Não tem problema, não vai faltar oportunidade. Mas a nossa região ainda não foi aquinhoada com... Até o ministro do Turismo, que agora ele é candidato a governador, ele esteve na Alphaville, eu estive lá, e a pergunta que eu fiz para ele, quando é que nós vamos ter uma motociata? Porque eu tenho moto. Eu queria participar da motociata com o presidente lá na frente e tal, né? Porque eu acho muito legal isso aí. Faz parte da democracia. Até eu falar
quem que eu apoio, assim, do meu voto, eu posso dizer aqui que eu votei lá atrás, eu votei no Bolsonaro. Para mim, até agora, está tudo ok. Se errar, eu venho aqui no microfone e falo. Agora, até agora, está tudo bem. Eu gostaria muito, e ele não veio para essa rica região, que, somando todos os municípios aqui dessa região, é uma região muito rica, muito poderosa. Osasco mesmo é o segundo PIB do estado de São Paulo e o 8º PIB brasileiro. Quer dizer, nós estamos, então, eu gostaria muito de entrevistar aqui o ex-ministro Tarcísio também. Sim. Se o senhor puder trazer ele aqui. Farei o convite a ele. Será um imenso prazer entrevistar ele aqui no Fala a Verdade. Que é outro também que participa de todas as motocicletas. Exatamente. Né? Na última que teve em Paragominas, lá no Pará, lá no norte mesmo do Pará, ele não estava porque ele está aqui em São Paulo. Mas ele vai na garupa, parece que ele fica com medo. Né? Mas ele participa mesmo. Mas você vê, o Paragominas, que foi a última motocicleta que teve, uma cidade de 100 mil habitantes aproximadamente, lá no interior do Pará, né? Não tão longe de Belém. O presidente reuniu uma galera maravilhosa, muito motociclista mesmo. Ficou bonito o evento de ver, do aeroporto até onde ele foi lá entregar os títulos de terra, né? Que, aliás, é uma coisa muito interessante, né? O presidente Bolsonaro está tirando o povo da escravidão. Eu vi ele abraçando uma senhorinha ontem de 84 anos. O PT fazia isso, escravizava o povo. Não acreditou naquilo que ela estava recebendo. Nenhum deputado do PT consegue me explicar por que vocês não entregaram o título para eles. Por que vocês não deram? Pô? Vocês não deram a terra para ele? Deu título também de propriedade. Diga para ele que a terra é dele. O cara ganha ali 2, 3, 10 alqueires de terra para plantar, não consegue fazer um financiamento porque não consegue dar nada em garantia, não tem nada para dar em garantia. Então, o sujeito não consegue evoluir na vida de jeito nenhum. Né? Escravizou esse povo mesmo, amarrou, ficou só naquele favor, eu te entrego a terra, e daí? O que ele faz com aquilo? Né? Porque, obviamente, todo pequeno produtor ele precisa de um financiamento para poder fazer o trabalho dele na terra, produzir, depois colher e depois vender. Aí depois ele vai lá e paga o banco. É assim que funciona a agricultura pequena, né? Acredito eu que a média também deve funcionar dessa forma. Primeiro, eles obtêm um financiamento para depois ir lá no banco e pagar, mas normalmente fica lá em caução a escritura. O sujeito não tem. O presidente Bolsonaro deu mais de 200 mil títulos de propriedade no governo dele. Eu não vou nem falar quantos títulos o PT deu, que você vai dar risada. 4 mil. Olha a diferença. Isso pelo Brasil inteiro. Né? Aqui em São Paulo foi dado mais títulos do que todo o governo do PT, de 2002 a 2016. Só no estado de São Paulo foi dado mais títulos. É impressionante, né? Então, essa é a cabeça do nosso presidente mesmo. Ele está aí para ajudar o povo. Vamos torcer por ele. Eu fiquei muito triste, né, com aquilo que aconteceu na campanha de 2018 com ele, e por muitas pessoas falando que ele não tinha tomado facada coisa nenhuma, que aquilo lá é tudo montagem e tal. Então, eu não discuto com essas pessoas, que eles são malucos. Então, quem perde é eles, né? E o Brasil é quem ganha quando acredita na pessoa certa, não é? Ô, Nilson, depois, se qualquer dia desse, ele a parábola do burro e do leopardo, que foram questionar. Depois você lê aqui qualquer dia. Você não quer falar aqui? Pode falar. Que o burro falava que a grama é azul, né? E o leopardo falava, não, a grama é verde, é a relva é verde. Não, é azul. Vamos lá perguntar para o leão. Aí perguntaram para o leão. Né? Rei Leão, o burro está falando que a grama é azul. Eu já falei para ele que a grama é verde. O que o senhor vai fazer? Eu vou punir você porque você está discutindo com o burro, ele está certo. Aí o pardo ficou ali pensando, falei, mas o que eu fiz de errado? A grama é verde, olha aqui, eu como ela todo dia, ela é verde, tá? Piso nela, corro nela. O que o leão está fazendo aí? Ei, Leão, por que você me puniu? Por que você vai discutir com o idiota? Você acha que você vai mudar a cabeça de um idiota? Deixa ele falar que é azul, fique você falando que quê, né? Então, é a mesma coisa que discutir assim com um petista. Não adianta. Né? Eles querem o ladrão, fica com o ladrão. Vai lá. Deles. Né? Assim, o cara roubou o nosso dinheiro. Não tem problema. Fica com ele. É democracia, deixa ele lá e tal. E assim, infelizmente, alguns a gente consegue devolver a ideia. Né? Fala assim, olha, não tem como. Se eu entrar na sua casa, roubar sua geladeira, você vai ficar tranquilo? Eu falei, claro que não. Né? Então, aí você começa a pegar ali no fígado do sujeito. Não, eu pegar a sua televisão... Então, o bandido entra na sua casa,
né? Ele estupra a sua mulher, rouba a sua televisão, rouba a sua geladeira, você vai ficar... Não, foi isso que o PT financiou durante todos esses anos. Você só não foi a vítima ainda. Ainda. Não chegou em você, mas vai chegar. Isso é uma questão de tempo. Então, agora, tem aqueles que são absolutamente cegos em relação a isso. Não tem problema, continua cego. A hora que pegar ele, por que fizeram isso comigo? Aí ele vai entender. Então, hoje, quando a gente luta, né, a gente quebra paradigmas nas medidas econômicas que a gente vem fazendo, é justamente porque sabe que o Brasil pode crescer muito mais do que está crescendo. Em questão de ideologia, a gente tenta explicar para o pessoal. Fala assim, olha, PT não é bom para nós, PT quer trazer comunismo. Vocês sabem o que é o comunismo? Né? Lembra que vocês tiveram que ficar em casa, não podia sair de casa? Isso é uma pequena amostra do que é o comunismo. Não tem para ninguém. Ali você vai ter a sua liberdade cerceada. Se você falar isso, você vai para a cadeia. Se você falar isso, você sofre pena de morte. O comunismo é isso. Não achem que a China é esse país maravilhoso, não. Lá tem regras absolutamente rígidas, é uma ditadura e é o comunismo. Aí você vai para Cuba, você vai para Venezuela, você vai para a Coreia do Norte, você vai para 47 ditaduras hoje que tem no mundo. 47. Né? É tudo a mesma coisa. A comida é contada. Normalmente, ou via de regra, o país é pobre, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem trabalho, tudo você depende do governo. Né? E o ditador e a elite política é milionária. Né? Teve um dia, achei muito interessante isso, né? 2 deputados petistas num restaurante lá em Brasília. Eu cumprimentei, por educação, entrei para jantar, bati o olho na garrafa de vinho. Eu falei, deixa eu ver, eu sou curioso, né? Não tem jeito, deixa eu ver quanto custa o vinho. R$ 2.500 a garrafa. Eu falei, eu não acreditei nisso. É claro que eu não consegui tirar uma foto, fazer uma filmagem, mas merecia para divulgar. Falei assim, olha a elite que vocês apoiam aqui. Essa é a elite política, toma vinho de R$ 2.500. Né? O que o Lula fazia. Ia para as viagens internacionais dele, era vinho de 15, 20, 30 mil reais, com o nosso dinheiro. Depois vem falar que é homem do povo, é homem simples. Né? Vai conhecer na essência quem que é o Lula, que vocês vão ver exatamente quem é essa pessoa. Né? O povo já está... Mau caráter. O povo está bem acordado agora. Graças a Deus. Agora, o que me preocupa, Nilson, é abaixo. Que o Bolsonaro vai ser eleito, eu não tenho a menor dúvida. Mas não adianta nada eleger ele e soltar ali na boca dos leões. A população precisa saber que essa eleição de outubro são 5 votos. Então, até olhar para a Câmara aqui para dizer. É um presidente, um deputado federal, um senador, um governador e um deputado estadual. Você tem que eleger pessoas de um mesmo grupo, afinadas. Porque senão sofre o Bolsonaro, porque todo mundo acha que o Bolsonaro é que faz tudo. Não. Quem faz tudo é a Câmara e o Congresso. Como o povo é analfabeto, sofre de um analfabetismo político, né, e culpa dessa geração PT que tirou essas informações da escola, você sabe muito bem do que eu estou falando. Sim. Né, porque eu aprendi tudo isso quando eu era criança, com 12, 13, 14, 15 anos de idade. Eu sabia o que era o Senado Federal, eu sabia quantos tinham no Senado Federal, eu sabia o que era a Câmara dos Deputados, que não tinha naquela época 503 deputados como tem hoje, tinha 380, acho. Né, que foi mudado depois esse quórum, aumentou as vagas de deputados. Eu sabia de tudo hoje. Hoje você pergunta para uma criança de 14 anos, eu faço 3 perguntas para ela, ela não responde nenhuma, porque ela não sabe nada de política. Eles foram desinformados. Política para eles é um negócio que acontece de 4 em 4 anos, que ele tem que escolher uma pessoa, vai lá e vota. E se aparecer um papelzinho na frente com o número, ele vai e faz aquilo. De 2 em 2, cada 2 anos. De 2, não, aqui na cabeça do povo é de 4 em 4. Né? Ninguém sabe que é de 2 em 2 anos. Né? A gente fala de 4 em 4 porque tem eleição para prefeito e na outra para governador e presidente. Então eles gravam isso, 4 em 4. E o de entregar obras no ano eleitoral. Exato. Que é o... Estamos com o Rodanel aí parado. Agora... Então, quando você não informa o povo, Nilson, fica muito mais fácil de você manipular. Né? Um povo desarmado fica fácil de ser escravizado. Frase do presidente Bolsonaro. E um povo analfabeto fica muito fácil de ser manipulado. E é isso que ainda existe no Brasil. O povo não conhece do processo político, não tem a noção do quanto a política é importante para as nossas vidas.
Eu costumo sempre falar que o voto vendido elege bandido, e é o que tem Um acontecido. detalhe importante. Teus netos, teus bisnetos, dependendo do que você escolher, eles vão sofrer lá na frente. Sim. Eu quero agradecer a sua presença. Obrigado, né? Nilson. Fizemos aqui, estamos encerrando o programa. Eu gostaria de convidá-lo novamente para uma outra entrevista aqui, que será prontamente atendida aqui, tá bom? Com o maior Muito prazer. obrigado. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. E semana que vem estaremos de volta com Fala a Verdade. Obrigado, deputado. Fique com Deus. Pré-candidato. A deputado federal. É isso aí. Estamos aí.